Vamos todos nós acalmar nosso coração e a nossa mente, lembrando do nosso Mestre Jesus, que veio a essa terra tão conturbada e veio trazer o amor, a paz, veio trazer a calma para nós. Com a sua figura bondosa e amorosa, veio nos ensinar a como amar ao próximo, a como reconhecer no nosso irmão uma individualidade amiga, necessitada ou grandiosa, onde cada um tem a sua importância, tem o seu valor. Que nós possamos, com o aprendizado do nosso Mestre Jesus, saber conviver, saber amar, a entender as diferenças e a respeitar uns aos outros. E aquele que pode doar, que saiba reconhecer o necessitado e atendê-lo. Doar não só a matéria, não só o alimento, mas o amor, a presença, uma boa palavra, o carinho, né? Mestre Jesus, todos nós rogamos ao Senhor que a Tua luz nos alcance neste momento, nos envolvendo, afastando de nós todo o perigo, afastando toda enfermidade, aquecendo o nosso coração com Teu amor, com Tua luz, dando-nos a proteção que necessitamos. E que, Mestre Jesus, a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Item 1. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, 19. 2. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Item 3. Piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral de caridade e do amor ao próximo. Pois não podemos amar nosso próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo que a caridade ordena para com o próximo. Este dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação a este mandamento. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Bom, gente, então, hoje nós temos para apresentar para vocês um outro companheiro da doutrina espírita que nós convidamos para estar conosco aqui nesta reunião de hoje, porque ele é que vai esquentar a nossa cabeça nas reflexões em torno da doutrina espírita, né? Porque quando a gente pensa nos assuntos da doutrina e pensa em nós, quem que somos, né? Por que aqui estamos, uma série de coisas, a gente começa a realmente a querer conhecer mais, né?
nós apresentamos, então, aqui o nosso companheiro é Ismael Madlum, que vai trazer esse tema muito importante, que é a respeito de uma das mensagens de Emmanuel no livro Fonte Viva, onde ele vai trazer para nós umas considerações a respeito, e depois, cada um de nós aqui, levamos para casa, né, para o travesseiro, para meditar a respeito. Então, meu amigo, o Ismael, ele é engenheiro, é psicólogo, é militante na doutrina espírita, está ajudando nos cursos lá do Posto Auxílio Espírita, do PAI, lá no setor sul, né? Então, fique à vontade, que Jesus possa te abençoar na sua mensagem de hoje. Obrigado. Gente, boa noite. Antes, agradecer a casa, né, que na pessoa do Fábio me convidou para fazer esse trabalho aqui com vocês. E, na verdade, é um misto de alegria e também de responsabilidade, porque toda vez que a gente fala em nome da doutrina espírita, é preciso muita responsabilidade. Eu peço também a assistência dos dirigentes espirituais da casa, do meu anjo protetor, para que eles me inspirem, me protejam nesse momento. Bem, o Fábio me deixou livre para escolher o tema. E eu escolhi esse que vocês estão vendo aí, é uma epístola, um pedacinho de uma epístola de Tiago, que está no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. E o título da mensagem de Emmanuel é Diferença. Diz Tiago, no capítulo 2, versículo 19 da sua epístola: crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Aqui nós vamos começar falando que o Tiago, ele escreveu a sua epístola dirigida às 12 tribos de Israel. Ele era dos apóstolos, ele era um dos mais ligados ao judaísmo. E a gente percebe nesse trecho que ele faz uma menção que é tipicamente do povo judeu, né, que na época era o único povo que acreditava em um só Deus. Mas ele diz assim: crês que há um só Deus, fazes bem. Ele está, de certa forma, dando um reforço. Fazes bem de crer em um só Deus. Mas, de outro lado, ele faz uma advertência. Porque ele diz, na sequência, também os demônios o creem. Ué, mas fica estranho, né? Porque o que diferencia, então, os cristãos dos demônios? Se os cristãos, ele está se dirigindo aqui aos judeus recém-convertidos ao cristianismo, né? As 12 tribos de Israel. E ele está dizendo que, olha, vocês fazem bem de crer em um só Deus, mas os demônios também creem em um só Deus. Então, qual é a diferença entre os cristãos e os que ele está chamando de demônios, se ambos creem em um só Deus? Por isso que o título da mensagem é Diferença. Porque o que nós vamos descobrir aqui é o que difere os cristãos dos demônios. Bom, é isso que o Tiago está querendo dizer aqui, que a crença em Deus, ela não separa os cristãos dos que ele está chamando de demônios, né? Bom, então, esse critério de crer em Deus não é suficiente. E vamos passar para o próximo slide. Só que antes da gente responder a pergunta do Tiago, né? O que ele está querendo dizer? Então, qual que seria o critério para diferenciar os cristãos dos demônios, se crer em Deus não é o suficiente? Antes, nós temos que falar um pouquinho sobre os demônios, né?
claro, que falar sobre os demônios na visão da doutrina espírita, né? Na pergunta 131 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta direta aos benfeitores espirituais. Existem demônios no sentido que se dá a esta palavra? Por que Kardec fala no sentido que se dá a esta palavra? Porque o sentido que se dava a demônios é um ser criado por Deus, ou sabe-se lá por quem, eternamente mal. Né? Tem até aquelas figuras horrorosas dos demônios, com rabo, com chifre, etc. Então a crença na época do Kardec era essa, que existiam demônios que eram seres voltados eternamente para o mal. E os espíritos respondem claramente que Deus não criou seres voltados eternamente para o mal. Que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes e passam pelo processo evolutivo. Então a pergunta que vem é, então para a doutrina espírita, quem são os demônios? O que são os demônios? Ora, os demônios, na visão do espiritismo, são as almas dos homens maus, cruéis, que estão desencarnados. Não existe aquela figura do demônio com rabinho, com tridente, com chifre, com aquela coisa toda. Então, primeiro é preciso entender como a doutrina espírita entende o que são os demônios, né? Eles são pessoas, espíritos desencarnados, muitos que já viveram na Terra, que estão no plano espiritual e nos quais predomina o mal. Eles são cruéis, são maus, querem fazer o mal para as pessoas. São os espíritos que muitas vezes obsediam as pessoas, querem se vingar de alguém do plano espiritual para cá, né? E aí a gente pergunta, haveria demônios encarnados? Porque se o demônio são pessoas más e cruéis, só tem demônio desencarnado? Não, né? Está cheio de demônio encarnado aqui no meio do nosso planeta. É só a gente olhar os noticiários, é só a gente olhar os crimes, é só a gente olhar as guerras que estão acontecendo no nosso mundo de provas e expiações. Isto entendendo que demônio é uma pessoa má, na qual predomina o mal. Bom, Emmanuel atribui um outro sentido à palavra demônio. Ele atribui um sentido simbólico, como sendo o mal que predomina em nós, né? Então, às vezes a gente fala assim, fulano agiu como um demônio, né? Porque fez uma maldade muito grande, cometeu um ato de crueldade muito grande. Então, a palavra demônio também é utilizada para falar sobre a maldade que ainda habita no coração humano das pessoas, né? Nesse sentido, todos nós, de certa forma, somos ainda um pouco demônios, porque somos espíritos imperfeitos. Estamos em processo de aprendizado, mas ainda agasalhamos o mal no nosso coração. Bom, já que falamos dos demônios, vamos colocar o outro lado da balança, vamos falar um pouquinho sobre os anjos, né? Aí tem uma série de fantasias, anjos, serafins, querubins. Essa nomenclatura não é da doutrina espírita, né? É da teologia católica. No espiritismo, nós temos um questionamento de Kardec também sobre os anjos aos benfeitores espirituais. Está no item 128 do Livro dos Espíritos. E ele pergunta se os anjos formam uma categoria especial, de natureza diferente dos outros espíritos. Ou seja, o que ele está perguntando? Olha, tem os espíritos que nascem simples e ignorantes e fazem seu processo evolutivo. Mas os anjos, eles foram criados já anjos perfeitos? Ou seja, uma categoria especial? Os espíritos respondem claramente que não. Que os anjos foram criados simples e ignorantes, como todos nós. E passaram pelo processo evolutivo. E a gente não usa a terminologia anjo, a gente usa mais a terminologia espírito puro.
Então, para o Espiritismo, o anjo seria aquele espírito que nasceu simples e ignorante e conquistou a sua pureza espiritual, conquistou a sua evolução, através das milhares de reencarnações que ele teve, e hoje ele é um espírito puro, e o espírito puro nem precisa mais reencarnar. Bom, então, feita essa diferenciação, a palavra anjo também tem relação com a bondade, né? Do mesmo jeito que o demônio tem relação com a maldade, a palavra anjo tem relação com bondade, simbolicamente falando, né? A gente fala, o fulano é como um anjo, né? É um anjo de pessoa, querendo dizer que aquela pessoa é boa, que aquela pessoa é bondosa, né? Então, isso no sentido simbólico, né? Bom, isso que nós estamos tentando falar sobre a passagem de Tiago, que fala em demônios. Então, sentimos a necessidade de explicar como a doutrina espírita enxerga os demônios. Daí pulamos para os anjos, que são o oposto, né? Vamos ver agora. Quando a gente fala de anjo e demônio, a gente pensa no bem e no mal, né? E então vamos falar um pouquinho sobre o bem e o mal. De novo, do Livro dos Espíritos, o item 630, lá tem uma pergunta sobre a relação, que fala, né, a pergunta não é exatamente essa, mas a pergunta pergunta sobre a relação da lei de Deus com o bem e com o mal. A resposta dos Espíritos, ela é curta e ela é muito sucinta. Eles dizem que tudo o bem é conforme a lei de Deus, e o mal sempre contraria a lei de Deus. Então, se nós quisermos estar em conformidade, em concordância com a lei de Deus, nós temos que estar no caminho do bem. Toda vez que a gente pratica o mal, nós estamos indo contrariamente à lei de Deus, né? Vamos imaginar que o nosso trajeto evolutivo é como se fosse um rio que tem a nascente, e aí ele desce e deságua no mar. E nós somos aqueles espíritos criados na nascente, que caminhamos pela nossa estrada evolutiva e desaguamos em Deus, que é o mar. Quando nós estamos nadando a favor da correnteza, nós estamos praticando o bem, simbolicamente, caminhando rapidamente para Deus. Quando nós estamos praticando o mal, nós estamos nadando contra a correnteza. Estamos fazendo com que a nossa chegada a Deus demore muito mais, né? Todos chegaremos, mas aquele que nada no sentido contrário à correnteza divina, demora mais para chegar, né? Bom, então, dito sobre o bem e o mal, alguém pode falar assim, peraí, Ismael, mas isso é muito teórico, vamos falar um pouquinho da prática. O que é o bem e o mal na prática, né? E aí, de novo, recorrendo ao Livro dos Espíritos, né? Um critério prático para fazer o bem, que todos já conhecem, né? Mas nós vamos tentar detalhar um pouquinho mais, que é fazer pelos outros tudo aquilo que eu gostaria que os outros fizessem por mim. Esse é o grande segredo da evolução. É o grande segredo da evolução. E vamos tirar um pouquinho essa pecha de frase feita disso aí, e vamos imaginar algumas situações. Imagina que eu estou viajando, meu carro quebra na estrada, eu estou sem celular, e estou com um problema no carro. Aí eu pergunto, o que eu gostaria que os outros fizessem por mim? Está passando um monte de carro ali na rodovia, e eu estou ali, enrolado. Aí eu faço essa pergunta, o que eu gostaria que os outros fizessem por mim nessa hora? Mas vamos pegar um outro exemplo, mais do cotidiano. Eu tive um problema numa relação afetiva minha, um divórcio, um término de um relacionamento, de um namoro, de uma amizade, e eu estou precisando desabafar. Eu estou precisando falar com alguém. Eu estou precisando que alguém me ouça. Eu estou numa situação de necessidade. Aí eu pergunto, o que é que eu gostaria que os outros fizessem por mim? Nessa hora. Então é o que eu tenho que fazer pelo outro. Um outro exemplo
do dia a dia. Eu fui para o trabalho, tive uma série de problemas no trabalho. Meu chefe, meu colega de trabalho. Foi um dia difícil. Eu chego em casa em ponto de bala. Meio assim, falando grosso com todo mundo. Estou necessitado. Na verdade, estou necessitado. E aí, o que eu gostaria que a minha família fizesse por mim? Estou desempregado, passando fome. O que eu gostaria que os meus parentes fizessem por mim? Então, essa frase, ela não é um chavão. Essa frase, ela se aplica a todas as circunstâncias da nossa vida. E aí, antes de acontecer o problema comigo, eu tenho a oportunidade de fazer o bem para o outro quando ele estiver em necessidade. Né? Por isso que essa frase é muito falada. Agora vamos falar um pouquinho de nós. Falamos dos demônios, falamos dos anjos, falamos do bem e do mal. Agora vamos falar um pouquinho de nós. Falar um pouquinho de nós, da nossa relação com Deus e da nossa jornada, da nossa tarefa, do nosso destino. Vamos começar com aquela pergunta, né? Uma pergunta assim: será que nós já nos perguntamos o que é que nós somos em essência? Em essência mesmo. Não é aquilo que a gente vê quando olha para o espelho. Não é aquele conceito que as pessoas fazem da gente no trabalho, ou em família, ou na casa espírita. O que é que será que eu sou em essência? Aí nós recorremos para responder essa pergunta, mais uma questão do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 621. Tem uma pergunta lá que Kardec faz para os espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na consciência. Olha só, vamos refletir um pouquinho sobre isso, que parece uma resposta assim, mas não é. Imagina que Deus escreveu a sua lei na nossa consciência. É como que se nós fôssemos o papel de Deus. Ele escreveu? Não, mas nós não somos um papel. Nós somos uma individualidade. A lei de Deus é parte de Deus. É como se Deus tivesse inscrito em nós uma parte dele. É isso que nós somos. Nós temos o DNA divino. Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Olha só a nossa importância. Por isso que Deus cuida de cada um de nós. Cada um de nós é muito importante para Deus. Nós temos um valor imenso. E esse DNA que está escrito na nossa consciência por Deus, desde a nossa criação, quando nós fomos criados simples e ignorantes, ele cabe a nós desenvolvê-lo. E essa é a tarefa individual de cada um. O DNA de Deus que está no Fábio, ele que tem que desenvolver. O DNA de Deus que está em mim, eu que tenho que desenvolver. Eu não posso desenvolver o dele. Isso é evolução. Isso é evolução espiritual do que a doutrina espírita fala. É aquele Deus interno que nós temos. É aquela natureza divina que nós temos, todos nós. Nós temos a marca de Deus no Espírito. Nós fomos criados, por isso que se diz que nós fomos criados à semelhança de Deus. E esse DNA divino tem que ser desenvolvido pela própria criatura. Não dá para terceirizar. É intransferível essa tarefa. Não dá para contratar alguém para fazer esse serviço por nós. É isso que a doutrina espírita nos ensina. A evolução individual. Nós podemos caminhar de mãos dadas, né, uns com os outros, apoiados no afeto, no amor, no carinho, no respeito. Mas cada um tem que cuidar do seu DNA e desenvolver o seu DNA divino. Olha só como nós somos importantes para Deus. Ele colocou em nós algo da sua própria essência e nos permite desenvolver. Bom, mas aí vem uma pergunta. Hoje, 2023,
Mundo de provas e expiações, iniciando uma transição planetária. Em que ponto estamos dessa jornada? Bom, nós estamos mais para demônios do que para anjos atualmente, dado o mal que ainda habita em nós. Nós somos egoístas, a gente pensa primeiro na gente, né? Natural, normal que seja assim. Nós só temos que ter consciência qual é a nossa finalidade, qual é o nosso objetivo, por que Deus nos criou, qual a nossa relação com Deus e com o processo evolutivo, né? Qual é o nosso porto de destino? Todos nós, desde o indivíduo mais abjeto, mais assassino, mais vil, que hoje mais cruel, até as pessoas que não são tão cruéis, serão espíritos puros. E aí volta aquela ideia do rio, porque assim, se eu estou na correnteza e nadando a favor da correnteza, que é fazer o bem, eu vou chegar mais rápido lá, no meu destino, que é ser espírito puro. Agora, se eu sou teimoso e quero nadar contra a correnteza, ou seja, se eu estou ainda na prática do mal, eu vou demorar mais para chegar. E eu demorar mais para chegar significa viver mais em sofrimento, sofrer expiações, né? Mas independentemente disso, o destino de cada um de nós é a felicidade dos espíritos puros. Ninguém está excluído. Vejamos nós como nós somos importantes para Deus. Então as pessoas que às vezes podem pensar que não tem valor, que pensam em tirar a vida, porque ela está esquecida por Deus, não. Ela é muito importante. Deus colocou uma parte da sua essência em cada um de nós e nos falou, só que o plano de Deus para nós é que nós desenvolvamos o nosso DNA divino, através do estudo, do trabalho e da dedicação. Né? Muito bem. Bom, falamos dos demônios, dos anjos, do bem e do mal, nos posicionamos nessa conjuntura. Vamos voltar agora à mensagem inicial do Tiago. Que o Tiago, vamos recapitular aqui a mensagem inicial do Tiago, que ele diz, crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem. E aí a gente fez a seguinte pergunta, né? O Tiago está igualando os demônios com os cristãos, porque ambos creem em Deus. Então, como que Tiago diferencia, né, os cristãos dos demônios? Agora nós sabemos que demônio simplesmente é o indivíduo, o espírito imperfeito. O homem mau e cruel, homem ou mulher mau e cruel, que pode estar desencarnado, pode estar encarnado. Então agora voltemos lá e vamos ver o que Tiago fala na sequência da sua epístola. Ele diz o seguinte, o critério que o Tiago utiliza para diferenciar o cristão do demônio. Ele diz primeiro, meus irmãos, ele faz uma pergunta, né? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Então aqui ele está contrapondo a fé em Deus, a crença em Deus, porque a fé é a crença em Deus, no Deus único. Ele está contrapondo a fé com as obras. Bom, então surgiu essa coisa aí agora, obras. Mas o que são obras para Tiago? Bom, as obras para Tiago, realizar obras, no entender de Tiago, era realizar o trabalho que os apóstolos faziam lá na Casa do Caminho, na época dele, né? Eles cuidavam dos doentes, dos cegos, dos velhos, dos abandonados pela sociedade, das viúvas, das crianças abandonadas, forasteiros, estrangeiros que chegavam na cidade sem ter como se sustentar, dos doentes. Então, isto para Tiago era realizar obras. Então, ele está contrapondo aqui o quê? Bom, essas obras, dá para a gente entender que eram obras de caridade material e moral que os apóstolos faziam. Então, Tiago está questionando, o que é que vale mais? A fé ou as obras? É isso que ele está fazendo aqui. Vamos ver se nós vai responder a nossa pergunta inicial.
Bom, e ele ainda fala, ele mesmo responde a pergunta que ele faz. Se a fé não tiver as obras, é morta em si mesma. O que é uma coisa morta, né? Uma coisa morta é uma coisa que não serve mais. Uma coisa parada, que vai apodrecer, que vai cheirar mal, né? Então, ele compara que se a fé não tiver obras, ela é morta, ou seja, ela não tem vida. E na sequência ele diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só a posição de Tiago. Fica claro aqui que ele entende que o que diferencia o cristão do demônio são as obras. É fazer alguma coisa pelo próximo, é ação, é ter uma atitude no bem. Então, ele mesmo responde. Vamos ver agora o que o Emmanuel fala sobre esse assunto, que a mensagem é do Emmanuel. O diferencial do espírita cristão para Emmanuel. No último parágrafo daquela mensagem, na lição 20 do Fonte Viva, ele diz assim: o único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que verá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora. Olha só como Emmanuel está concordando com Tiago. Ele começa dizendo, olha, o único sinal que te revelará a condição mais nobre. O que é isso? É a diferença. É o diferencial do cristão. Ele está onde esse diferencial? Ele está impresso na ação. De novo, não basta crer, é preciso agir. Está impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar os desígnios de Deus. E porque, em verdade, ele diz, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor. Ou seja, não adianta muito para a nossa evolução espiritual só acreditar que Deus é bom e vai nos ajudar quando a gente precisar, né? E sim, quer dizer, adianta muito a diligência, o esforço, a dedicação em praticar o bem, hoje, aqui e agora, né? Aí o Emmanuel ainda puxa a nossa orelha, né? Porque se a gente pergunta assim, mas que dia que eu vou começar? Ele já respondeu, hoje. Mas aonde que eu vou começar? É aqui mesmo, ou seja, onde a gente estiver. E se eu for mais detalhista e falar assim, mas que hora que eu vou começar? É agora, né? Então o Emmanuel tem isso, ele fala a mensagem, depois ele puxa a nossa orelha, né? Eu vou pular esse slide aqui para a gente não obedecer o tempo. Aqui aquela analogia do rio, ela está aqui como uma reta, né? Como a prática do bem e do mal influi na nossa caminhada para Jesus. Eu estou colocando ali a evolução do espírito, né? Essa linha significa a caminhada do espírito em direção a Deus. Está lá o espírito simples e ignorante caminhando para Deus. A prática do bem nos conduz a chegar em Deus numa linha reta. E a gente sabe que o trajeto reto é o mais curto, né? É o mais rápido. Quando a gente sai de um lugar e vai de linha reta, é o trajeto mais curto entre dois pontos e uma reta. Bom, mas se eu praticar o mal, o que está acontecendo? É o desenho de baixo. Eu estou fazendo um desvio. E aí eu vou demorar mais para chegar. E aí aquela setinha pequenininha que faz ela voltar para a reta de cima é a expiação, né? Porque interessante que a gente quando sai da rota, a gente perde o GPS divino, né? Que a gente perde aí no carro às vezes. A gente perdeu o contato. Ele cria outro caminho, não é? Só que é mais longo, não é? Quando você perde o caminho mais curto, ele cria outro, só que é mais longo. É a mesma coisa isso aí. Se a gente faz o mal, a gente está errando o GPS e ele vai nos conduzir ao destino, que é Deus. Porque todos chegaremos lá. Só que ele vai ser mais longo e vai ser com mais sofrimento. Por isso o convite à prática do bem. Então a prática do bem, ela não é só uma coisa assim... É porque nos convém mesmo, né? É melhor para nós. Não é uma doutrinação. Não tem que ser uma imposição. Tem que ser um convencimento mesmo nosso, que é melhor para nós praticarmos o bem.
Bom, agora aqui eu estou fazendo uma brincadeira com vocês, né? Porque eu estou falando o seguinte, ó, a receita infalível de Allan Kardec para que os demônios, que somos nós, né, se transformem em espíritos puros, bem depressa, em apenas 20 parágrafos. Por que em apenas 20 parágrafos? Porque é uma mensagem do Kardec que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui hoje eu só vou trazer o primeiro parágrafo. Os outros 19 fica de tarefa de casa, para vocês lerem, né? É uma mensagem lindíssima, talvez uma das mais lindas do Evangelho segundo o Espiritismo, e foi escrita pelo próprio Kardec, tá? Não foi escrita pelos espíritos, não foi dos benfeitores. Ela é uma mensagem, eu só vou falar do primeiro parágrafo, ela fala sobre o nosso caminhar mais rápido para a evolução, que ela é intitulada O Homem de Bem. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês, não vamos acompanhar. O verdadeiro homem de bem, quer dizer, aquele que faz o bem, né? É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Interroga a consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez pelos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Aqui nós retornamos aqui com essa mensagem. Interessante que a gente observa que essa mensagem, ela tem uma natureza, os verbos dela são reflexivos. Não é para a gente aplicar para os outros, é para a gente aplicar para nós. É para cada um de nós refletir e ver se tem algum ponto aí desse parágrafo que a gente tem que melhorar. Por exemplo, olha, eu interrogo a minha consciência sobre os próprios atos. Está vendo que não é para os outros, é para mim? O Kardec tem uma sensibilidade absurda. A gente fala muito do Kardec como bom senso encarnado, como um cientista, mas de um coração, de uma sensibilidade tamanha. Essa mensagem é dele, não é dos espíritos. Eu pergunto se eu não violei essa lei. Que lei é essa? A lei da consciência. Ele acabou de falar da consciência. Se eu interrogo a consciência, a lei da consciência que Deus escreveu na nossa consciência. Então eu devo interrogar a minha consciência para saber se eu não violei essa lei que está escrita na minha consciência, né? Se eu não cometi o mal, se eu não cometi o mal, se eu fiz todo o bem que podia, e se eu não deixei escapar uma ocasião de fazer o bem, né? Então, até assim, eu usar os outros, usar as minhas companhias, os meus colegas de trabalho, os meus familiares, para eu me melhorar. Eu posso fazer isso, olha lá. Eu posso perguntar se ninguém tem o que reclamar de mim. Eu posso, como diz o caboclo, assuntar, né? Assuntar o pessoal que vive comigo para saber se ninguém tem nada para reclamar de mim. É uma forma de evoluir. Por isso que eu estou chamando essa mensagem de uma receita para transformar demônio em espírito puro. Porque se a gente estudá-la e lê-la e aplicá-la na nossa vida, nós teremos o nosso caminho muito encurtado. Esse é só o primeiro parágrafo, tem mais 19 para vocês se deliciarem em casa. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. É isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Agradeço a todos pela paciência, por me ouvirem, e a casa por me dar essa oportunidade e também responsabilidade. Obrigado e boa noite, gente. Falei no início que ele ia esquentar a nossa cabeça para saber quem que nós somos, né? A quantas nós estamos andando, o que nós estamos fazendo. Muito bom, reflexões para a nossa vida, e nós sabemos o tanto que é importante isso para nós. A doutrina espírita, ela não nos dá a absolvição das coisas, né? Não, você está livre. A gente vai estar livre, ele colocou aqui na última frase, né? Se a gente fizer aos outros que nós queremos que os outros façam para nós, né? Já está bom demais, não está? Uma beleza. Então,
Nós vamos agradecer ao nosso Ismael pela sua presença, pela sua força aqui conosco hoje, trazendo essa mensagem que eu tenho certeza todos nós entendemos o que é essa mensagem para nós, a respeito de Deus, a respeito de nós, a respeito dos outros, né? A gente chama os outros de, você é um anjo para mim, ou esse fulano é o capeta, fulano é o demônio, né? Esse entendimento é muito importante para nós. E eu achei uma coisa interessante aqui, que ele falou para nós o seguinte, para a gente mesmo fazer a verificação de como é que nós estamos, né? Aí ele estava falando ali, eu estava pensando, será que a gente chega em casa e fala assim, escuta, o que você acha de mim? O que você acha de mim? Né? Eu te magoei em alguma coisa? No dia de hoje? Porque o dia ontem não vale, né? Eu te magoei no dia de hoje? Quem que chega para mim, meu filho, vem cá, o que você acha do seu pai? É porque às vezes a gente não tem muita coisa para ouvir, né? Então, serve para todos nós essa meditação e que Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê harmonia todos os dias da nossa vida, né? Se nós seguirmos esta lei tão importante, que o início ali de Kardec, em síntese, foi Jesus, né? Foi Jesus. Muito obrigado, Ismael, pela sua presença aqui hoje, pela mensagem benéfica. Que Jesus te abençoe, te dê paz, dê harmonia e muita disposição para esclarecer, né? Nós vamos agora passar ao pedido do passe, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, porque aqui foi a primeira parte, né, do que nós estamos recebendo. A primeira parte. A segunda parte é o passe, é a energia espiritual que nós recebemos aqui e o tratamento, para aqueles que estão em tratamento. Então, vamos agradecer, fechar os nossos olhos e pedir que Deus nos abençoe, que possamos ser aqueles ligados ao bem, pensando no bem, fazendo o bem toda hora, todo instante. Ainda, Senhor, sabemos das nossas dificuldades. Ainda não temos tempo de pensar naquilo que nós falamos para os outros, naquilo que nós fazemos, mas com este aprendizado, o aprendizado da tua doutrina de amor e de caridade, nós vamos vencendo e aprendendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe.